Muitas vezes, olhamos para o passado para nos compreendermos a nós próprios. Esta noite, voltamos a nossa atenção para o ano de 1879 e para a solene história de Julia Martha Thomas. É um caso que nos lembra que, por trás dos registros históricos, existem pessoas reais, cujas vidas foram irrevogavelmente alteradas pelos acontecimentos que ocorreram. Esta é a sua história, da melhor forma que pode ser contada. Na primavera daquele ano, o subúrbio londrino de Richmond era um retrato da respeitável vida vitoriana. Os seus parques pacíficos e vivendas elegantes ofereciam um refúgio tranquilo do coração industrial da cidade. Aqui, numa modesta casa de 2 andares, conhecida como 2 Vine Cottages, vivia a senhora Julia Martha Thomas, uma viúva na casa dos 50 anos. 2 vezes casada e 2 vezes viúva, a senhora Thomas vivia uma vida reclusa e solitária. Era conhecida pelos seus poucos conhecidos como uma mulher com alguns recursos, mas também de hábitos excêntricos e de um temperamento notavelmente peculiar, muitas vezes severo. Como muitas mulheres da sua classe, dependia de ajuda doméstica para gerir a sua casa. A relação entre senhora e empregada nesta era muitas vezes complexa, um delicado equilíbrio de dependência e autoridade, e em 2 Vine Cottages, esta dinâmica estava prestes a tomar um rumo aterrador e trágico. No final de janeiro de 1879, uma nova empregada doméstica foi contratada pela senhora Thomas. O seu nome era Kate Webster. Com 30 anos, Webster era um forte contraste com a sua empregadora. Nascida na Irlanda, a sua vida tinha sido de dificuldades e crime. Tinha um longo historial de roubos e enganos, tendo sido presa várias vezes por todo o país. Era conhecida por usar muitos pseudônimos e por inventar frequentemente histórias elaboradas sobre o seu passado, alegando ter sido casada e ter filhos para suscitar simpatia ou conseguir emprego. Quando chegou à porta da senhora Thomas, Kate Webster era uma sobrevivente experiente, endurecida por uma vida à margem da sociedade. Aceitou o cargo de cozinheira e empregada geral interna não como uma carreira, mas como um meio de abrigo e rendimento temporários. Tudo isso enquanto escondia a realidade turbulenta do seu passado, da sua nova e incauta empregadora. O acordo em 2 Vine Cottages foi tenso desde o início. A senhora Thomas era uma empregadora exigente, muito crítica do trabalho de Webster e que frequentemente encontrava defeitos na sua cozinha e limpeza. Era conhecida por ter um temperamento explosivo e por ser rigorosa nos seus padrões, o que irritava a natureza ferozmente independente e ressentida da sua nova empregada. Kate Webster, por sua vez, achava o trabalho laborioso e a sua empregadora difícil de agradar. Amigos que visitava nos seus dias de folga recordaram mais tarde as suas queixas frequentes sobre a senhora Thomas, que ela descrevia como uma velha avarenta e irritável. A pacata casa, que deveria ser um lugar de ordem doméstica, tornou-se um cadinho de personalidades conflituantes. Durante pouco mais de um mês, travou-se uma guerra silenciosa de vontades dentro das suas paredes, à medida que as críticas constantes da senhora encontravam a crescente animosidade da empregada. Esta corrente de antipatia mútua em breve escalaria com uma finalidade terrível. Domingo, 2 de março. Começou como qualquer outro dia na casa, mas as tensões latentes estavam prestes a explodir. A senhora Thomas assistiu ao serviço da manhã na sua igreja presbiteriana local, como era seu costume. Ao regressar, confrontou Kate Webster sobre a qualidade do seu trabalho, e uma discussão acesa irrompeu. Os detalhes precisos da sua troca final de palavras são conhecidos apenas através dos relatos posteriores de Webster, mas foi o culminar de semanas de amargura. A senhora Thomas estava zangada e Webster estava desafiadora. A discussão terá continuado depois de a senhora Thomas ter regressado do serviço religioso da noite. Foi durante este confronto final e acalorado que o ressentimento de Kate Webster se transformou em fúria. Segundo Webster, a senhora Thomas fez um movimento como se fosse para lhe bater. Nesse momento, uma linha foi ultrapassada.
A precária ordem social de senhora e empregada foi estilhaçada por uma explosão de violência. Num acesso de fúria, Kate Webster agarrou a sua empregadora pelo pescoço e a atirou ao chão. A queda fez com que Julia Thomas batesse com a cabeça, deixando-a atordoada e incapacitada. Webster afirmou mais tarde que, no calor do momento, pegou numa caixa de madeira pesada e desferiu-a sobre a cabeça da Sra. Thomas, pondo fim à sua vida. O silêncio da respeitável vivenda de Richmond foi quebrado por um ato de brutalidade chocante. A discussão tinha terminado e, no silêncio que se seguiu, Kate Webster já não era apenas uma empregada descontente. Era uma assassina. O problema imediato da sua difícil empregadora tinha desaparecido, mas um desafio muito mais complexo e macabro tinha tomado seu lugar. O corpo de Julia Martha Thomas jazia agora no chão da sua própria casa. O que se seguiu ao assassinato não foi um ato de pânico, mas uma exibição de determinação arrepiante e metódica. Ao longo do dia e da noite seguintes, Kate Webster encarregou-se da horrível tarefa de ocultar o seu crime. Ela desmembrou o corpo, um processo macabro que realizou com uma faca de cozinha e uma serra de carne. De seguida, ferveu os restos mortais no caldeirão de cobre da lavandaria, reduzindo-os para facilitar a sua eliminação. Partes do corpo foram embaladas numa caixa de madeira e numa mala Gladstone de couro. A cabeça, no entanto, ela guardou separada. Certa noite, tarde, ela levou a caixa até à ponte de Richmond e atirou-a às águas escuras do rio Tamisa. Eliminou outros restos mortais em vários locais da área. Foi um esforço calculado e macabro para apagar todos os vestígios físicos de Julia Martha Thomas. Um plano concebido não só para esconder o assassinato, mas para permitir que Webster tomasse o lugar da sua vítima. Com as provas do seu crime escondidas, Kate Webster iniciou um engano ousado e audacioso. Ela começou a fazer-se passar pela sua antiga empregadora. Usava as roupas da Sra. Thomas, dormia na sua cama e começou a lidar com os comerciantes locais como se fosse a senhora da casa. Dizia aos vizinhos que perguntavam que a Sra. Thomas tinha viajado para visitar amigos. O engano de Webster atingiu seu auge quando iniciou negociações com um taberneiro local chamado John Church para vender todo o conteúdo de 2 Vine Cottages. Entretanto, a 10 de março, um carvoneiro descobriu uma caixa de madeira que deu à costa nas margens do Tamisa, junto à ponte de Bournes. No interior, estavam os restos parciais de uma mulher. A polícia foi alertada e foi iniciada uma investigação por homicídio, embora a identidade da vítima permanecesse um mistério. A rede, no entanto, começava lentamente a fechar-se em torno da mulher que vivia uma vida roubada em Richmond. A farsa de Kate Webster não podia durar. Os vizinhos começaram a suspeitar da ausência prolongada da Sra. Thomas e do comportamento estranho da sua empregada, que agora usava extravagantemente os vestidos de seda da sua senhora. Os entregadores contratados por John Church para remover os móveis da casa, a 18 de março, foram recebidos por vizinhos preocupados, que alertaram a polícia. Quando um agente chegou, Webster abriu a porta, mas a sua compostura começou a vacilar. Ela deu uma desculpa e fugiu de casa, apanhando um comboio antes que o alarme pudesse ser totalmente dado. Ao entrar em 2 Vine Cottages, os investigadores fizeram uma série de descobertas sombrias. Encontraram manchas de sangue, ossos humanos carbonizados na lareira e depósitos de gordura no caldeirão de cobre da lavanderia. Encontraram também uma carta deixada para trás que indicava o endereço de Webster na Irlanda. As provas da casa, combinadas com os restos mortais encontrados no Tamisa, permitiram à polícia finalmente identificar a vítima como Julia Martha Thomas. A caça a Kate Webster tornou-se uma sensação, com os jornais de toda a Grã-Bretanha e Irlanda a publicarem descrições da fugitiva. Tendo fugido para a casa da sua família em Killane, na Irlanda, Webster foi rapidamente localizada. A 29 de março, ela foi detida pela Royal Irish Constabulary e escoltada de volta para Londres para ser julgada por homicídio. O julgamento começou no Old Bailey
Em julho de 1879, a acusação apresentou as esmagadoras provas forenses da casa e o testemunho de vizinhos e comerciantes que tinham lidado com Webster durante o seu engano. Webster, na sua defesa, tentou culpar o seu antigo amante e John Church, inventando uma história elaborada sobre o envolvimento deles. Manteve a sua inocência durante todo o processo, mas as suas histórias contraditórias e a montanha de provas contra ela foram condenatórias. O júri não se deixou convencer pela sua atuação. Após deliberar por pouco mais de 1 hora, o júri apresentou um verdito de culpada. O juiz, usando o barrete preto, sentenciou Kate Webster à morte. Nos seus últimos dias, esgotada toda a esperança, ela finalmente fez uma confissão completa a um capelão da prisão, admitindo o crime e ilibando os homens que tinha acusado falsamente. Detalhou a discussão, o assassinato e o subsequente encobrimento macabro. O mistério, no entanto, permaneceu. Ela afirmou que tinha dado a cabeça da vítima a um rapaz que conhecia, que depois a atirou ao rio, mas a sua localização nunca foi revelada. A 29 de julho de 1879, Kate Webster foi executada por enforcamento na prisão de Wandsworth. O caso, com a sua brutalidade chocante e engano calculado, deixou uma marca profunda no público vitoriano. Um conto sombrio de conflito de classes e escuridão humana que se desenrolou por trás das cortinas de uma tranquila casa suburbana. Obrigado por terem passado este tempo conosco. Refletir sobre estes eventos passados é uma forma de recordar os indivíduos envolvidos e o impacto que as suas histórias tiveram nas suas comunidades. Se tiverem alguma opinião sobre o caso de hoje, convidamos a partilhá-la respeitosamente nos comentários abaixo. Esperamos que se juntem a nós novamente para o nosso próximo caso de crime real.